Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Mendes, palestrante do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, que com muita alegria traz até todos vocês mais uma palestra, a segunda palestra desses novos tempos de isolamento social, que a nossa casa não está podendo funcionar. E o nosso objetivo aqui é trazer os estudos das sextas-feiras até a sua casa, até a sua família, para que você possa continuar junto conosco estudando a doutrina espírita. Mas antes, como sempre fazemos no início das sessões da nossa casa, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos pedir a Ele que nos traga muita paz, proteção, saúde e alegrias a todos nós e aos nossos familiares, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, aprendendo um pouco mais, né, e prontos para seguir em frente a nossa jornada segundo os ensinamentos do Mestre. Que assim seja e graças de Deus. Meus amigos, o tema da nossa palestra de hoje é exatamente o que estamos vivendo nesse momento. Hoje vamos falar um pouco sobre a pandemia no olhar espírita. Como é que a doutrina espírita nos explica o momento em que a Terra está passando? Todo esse modo diferente de viver que estamos experimentando agora, as dores, as dificuldades, as necessidades, o novo modo de se comportar, como é que a doutrina, principalmente as obras de Allan Kardec, vem nos explicar. E a primeira pergunta que a gente faz sobre esse tema é por quê? Por que estamos passando por isso? Nesse momento em que 8 bilhões de habitantes estão encarnados, por que esse grupo foi escolhido para vivenciar esse momento e por que o planeta está passando por essa situação? Como não podia ser diferente, né, vamos olhar o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre esse tema. E vemos no capítulo 6º, chamado da Lei de Destruição, um item que se chama Flagelos Destruidores. E vejam só como o Livro dos Espíritos ele é bastante claro, bastante preciso, né? Cada uma das questões que a gente gostaria de estudar, gostaria de saber a visão espírita, o Livro dos Espíritos é sempre um bom começo, né? Ele passa por uma série de temas, uma série de questões da vida como um todo, e se não tem ali a resposta imediata, objetiva, certamente ele é o primeiro guia que nos levará ao entendimento de uma questão. Então nós vamos até a questão 737 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que Deus, né, vem se utilizar dos flagelos destruidores, traz esses flagelos até a humanidade? Com que propósito? Qual o objetivo? Vejamos o que a espiritualidade nos responde. Para fazê-la, a humanidade, progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Essas subversões ou flagelos, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então vejamos o que o texto está nos trazendo, né? Todo esse flagelo, que é a pandemia do novo coronavírus, né, que tem um alcance mundial e não escolheu cor, né, não escolheu gênero,
não escolheu raça, não escolheu um país, não escolheu uma economia, está atingindo a todos, né, de maneira igual. O que ela vem servir para a humanidade, né? E a primeira coisa que o Livro dos Espíritos nos diz é que serve para o nosso progresso mais rápido, para que a humanidade possa aprender com tudo isso que a pandemia está trazendo e possa evoluir mais rapidamente. Vejamos bem, nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo, né? Jesus deixou uma obra magnânime, grandiosa, né? Uma série de ensinamentos do ponto de vista moral, do ponto de vista das nossas atitudes, da nossa forma de pensar, como devemos ser no nosso dia a dia, né? E o que a humanidade aprendeu até o momento? O quanto que ela conseguiu caminhar ou evoluir até o ano de 2020? Vamos olhar um pouquinho para a nossa sociedade, né? Como é que ela está? As guerras, a pobreza, o sofrimento, a falta de amor ao próximo, a ganância, o egoísmo. Será que a gente aprendeu? Será que a gente está evoluindo numa marcha necessária para que esse planeta realmente se transforme? Ou será que a gente está caminhando a passos bem lentos? Pois então, os espíritos têm nos mandado mensagens mostrando que nós já estamos no momento de transição planetária, né? Essa transição ela já vem acontecendo há algum tempo. Mas para ela realmente ocorrer, né, é preciso que a gente aprenda ainda muita coisa. É preciso que a gente se eleve ainda do ponto de vista moral, do ponto de vista do lidar com o outro. E para que essa transição aconteça, e que para tantas outras dores sejam evitadas, né, estava sim na programação dessa geração passar por essa pandemia, né? De maneira que a pandemia tem nos mostrado tantas coisas boas, né? Tem nos mostrado um novo ponto de vista sobre as relações humanas, tem nos mostrado o valor que a vida tem, né? Tem nos mostrado como nós devemos ser solidários, como nós devemos deixar um pouco de lado os bens materiais e nos preocupar um pouco mais com a dor do próximo, né? Com aquilo que ele está sentindo, com aquilo que ele está vivendo. Está nos colocando obrigatoriamente em família, isolados na quarentena, para que a gente possa se relacionar com as pessoas e aprender ainda mais com elas, né? Aprender a exercitar a paciência, a caridade, né? O escutar o próximo, a compreensão sobre como o outro é diferente, né? E dessa forma, com esse aprendizado, a gente vai evoluindo, o nosso espírito vai aprendendo, a gente vai se tornando diferente, mesmo enxergando a dor do próximo, né? A gente vai repensando aquilo que é importante para nós e os nossos valores mudam, né? E isso, de uma maneira generalizada, numa proporção grandiosa, atingindo todo o nosso planeta, faz com que todo o povo que está encarnado, todos esses espíritos que estão aqui nesse momento, possam aprender juntos e possam ajudar nesse progresso integrado da humanidade. Seguindo para a questão 738, o Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Não poderia Deus utilizar de outras formas para que a gente pudesse, enquanto humanidade, evoluir? Por que tanta dor, né? Que Deus justo é esse e bondoso que nos traz tanta dificuldade nesse momento? Dificuldade do ponto de vista psíquico, dificuldade do ponto de vista material, né? Vejamos o que os espíritos nos dizem. Em primeiro lugar, a espiritualidade diz o seguinte: olha, essa ajuda, esse meio, ele está presente todos os dias. Todos os dias, Deus nos dá as ferramentas e os meios para que esses flagelos não cheguem até a humanidade, né? E o maior deles foi o exemplo do Mestre, que esteve conosco durante uma temporada,
nos dando tudo aquilo que precisávamos de informações, em especial sobre a vida eterna, né, sobre a imortalidade do espírito, que nos dá uma outra perspectiva diante dessa pandemia. Na medida que nós compreendemos o espírito enquanto imortal, né, nós vamos vivenciar todos esses problemas, nós vamos entender os desencarnes coletivos sobre uma outra perspectiva. Mas não só os ensinamentos do Mestre estão aqui disponíveis, né, para que a gente possa evoluir. Deus também nos dá todos os dias a proteção dos nossos anjos de guarda, ou dos nossos guias, né, dos nossos protetores, o nome que a gente quiser chamar, dos nossos amigos espirituais. Eles estão conosco o tempo todo, nos intuindo, né, nos fazendo direcionar no caminho correto, trazendo pessoas para a nossa convivência que também dão sugestões, opiniões positivas, que nos fazem suportar as nossas dores, que nos auxiliam nos momentos difíceis. Então, eles estão todo o tempo conosco. Deus está agindo todo o tempo conosco, né? E também nos coloca dentro de um ambiente com outros espíritos, com características tão específicas e tão necessárias à nossa evolução, né? O nosso grande laboratório, que é a família, com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com visões de vida diferentes, mesmo criados por o mesmo pai e mãe, numa mesma educação, com diferentes gostos, mas principalmente com uma diferença na sua história reencarnatória, que os faz ter agora uma personalidade única, que serve de aprendizado nas relações interpessoais, né? E além disso, coloca em nossa vida também os obstáculos. Todas essas dificuldades que já vínhamos passando no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, né? Nas nossas relações de amizade, nossas dificuldades financeiras, tudo que faz parte da nossa vida material, já nos é colocado todos os dias como um meio de melhoramento, né? E nós, às vezes, sabemos aproveitar de uma forma melhor, encarando esses obstáculos com positividade, com fé, com esperança, né? Diminuindo o impacto e a dor que eles nos causam. Outras vezes sofrendo um pouco mais, mas ainda assim tirando exemplos e aprendizados de cada um deles. Seguindo a questão 740, a espiritualidade complementa. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Veja bem, eu ressaltei ali a palavra provas, né? Todos nós, quando recebemos uma nova oportunidade de encarnação aqui no planeta Terra, né, combinamos lá em cima, mas não nos lembramos, todas aquelas provas necessárias à nossa progressão moral, né? Muitas vezes pedimos uma série de provas, uma série de desafios, né? E quando chegamos aqui, não entendemos bem por que tantas dificuldades. Oh, meu Deus, por que eu estou sendo penalizado com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanto parente difícil, com falta de dinheiro, né? Foi tudo isso, fui eu que pedi, de alguma maneira sim, né? É claro que a vida, na medida que ela vai progredindo aqui na Terra, ela é fruto das nossas escolhas, né? O caminho que decidimos seguir, daquilo que optamos por fazer, por pensar, né? Por transmitir ao próximo. Mas há também aquelas provas que nos foram determinadas e que foram combinadas conosco, né? E os flagelos que vivenciamos são também parte dessas provas, né? Olha quanta coisa a gente pode conhecer
mediante uma prova desse tamanho, né? A possibilidade de exercitar a inteligência, né? De pensar sobre o problema, de buscar soluções para o problema que estamos enfrentando. Quantos progressos a humanidade já não fez diante das guerras, diante de outras doenças, né? Quantos remédios foram encontrados diante desses flagelos? Quantas coisas foram descobertas, quantas tecnologias foram desenvolvidas, porque passamos por dificuldades extremas que fizeram o homem ter que pensar soluções, né? Também de demonstrarmos a nossa paciência, a nossa resignação, né? De confiarmos em Deus, de exercer mais do que nunca a nossa fé, de que compreendemos o momento que passamos e de que somos capazes de passar por ele, confiantes da importância que será e dos frutos que colheremos ali na frente, né? Daqui a pouco, isso tudo vai acabar, ou vai diminuir, pelo menos, né? E a gente vai olhar para trás e vai entender um pouquinho como a gente ficou diferente, né? Como a gente agora está valorizando outras coisas, como a gente está olhando a vida de uma maneira diferente, como a gente está olhando para o próximo de uma maneira diferente, né? Como a gente foi capaz de suportar 2, 3 meses dentro da nossa casa, quando antes a gente chegava do trabalho, né, chegava da rua e não aguentava se relacionar com aquele parente que vive conosco, nem por algumas horas, né, ficava doido para sair para a rua de novo. E agora a gente percebe que a gente é capaz, exercitando a paciência, a resignação, né, dando uma palavra amiga, né, engolindo sapo, como a gente costuma dizer, né. Como esse momento está nos dando a oportunidade de nos compreender, de fazer uma viagem interior, de nos conhecer, né? De ver quais são os sentimentos que a gente realmente carrega dentro de nós, quais são os sentimentos que a gente pode exercitar a partir de agora, né? Tanta coisa boa que a gente, se parar para pensar, consegue perceber. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Basta a gente ligar a TV, né? A televisão só passa as questões relacionadas à tragédia, à dor que as pessoas estão passando, o caos que está na saúde pública, né? As dificuldades que os gestores federais, estaduais, municipais estão passando para tentar dar uma resposta à população, a falta de dinheiro, de trabalho, a dificuldade de acesso a recursos que as pessoas estão passando, né? O noticiário, o WhatsApp, o Facebook, está repleto de notícias negativas, que se tornam ainda mais evidentes nesse momento. E que as pessoas, ao invés de tentar reverberarem notícias positivas, exemplos, né, oportunidades, abrir portas, tentar prestar caridade, acabam repercutindo e alimentando ainda mais essas mensagens negativas. Mas essa mensagem da espiritualidade, essa frase, ela ainda é complementada. Aquele, porém, que diante disso tudo eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Então, se por um lado, a nossa psicosfera, né, a psicosfera do nosso planeta, que é o conjunto de pensamentos dos seres encarnados, ela está impregnada com tantas mensagens negativas, com tantas dificuldades, com tantas dúvidas em relação ao nosso futuro, parece que há um grupo, né, parece que há um conjunto de espíritos encarnados que estão tentando contrabalancear essa psicosfera e emanar pensamentos positivos, e emanar preces, e orar pela nossa humanidade, né, e tentar estimular nas pessoas a esperança, a fé, a bondade, e estão arregaçando as suas mangas e indo para a rua ajudar os mais necessitados, ajudar as pessoas da sua vizinhança, aquele velhinho que não pode ir na farmácia, né, que deve evitar ir ao mercado, né? Estão ajudando com doações os mais necessitados, campanhas de cestas básicas, né? Oportunidades de trabalho, enfim,
há exemplos inúmeros de pessoas que estão tentando fazer a diferença e diminuir a dor daqueles que estão sofrendo nesse momento. Então, ao mesmo tempo que temos uma carga negativa, ao mesmo tempo que estamos sendo obrigados a passar por um momento tão doloroso de perda dos nossos familiares, de adoecimentos, dificuldade de acesso ao tratamento, também há muita gente tentando fazer o bem e emitindo amor. E isso é fundamental. A espiritualidade precisa desse nosso apoio para continuar fazendo o trabalho dela. Precisa que a gente seja pontos de luz no meio desse caos e no meio dessa escuridão. E é por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. É por isso que a gente precisa mergulhar na doutrina espírita, aceitar o momento que estamos vivenciando da maneira mais positiva possível, compreender isso tudo que está acontecendo e arregaçar as mangas e botar o trabalho em prática, para que a gente possa colaborar com todo esse esforço que a espiritualidade está fazendo para que a gente supere essa etapa. Se a gente for agora, ainda no Livro dos Espíritos, ao capítulo 8º, chamado da Lei do Progresso, vejamos que a gente viu um pouquinho sobre a Lei da Destruição, mas o Livro dos Espíritos também fala da Lei do Progresso. No item Marcha do Progresso, questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Será que ao longo da nossa história, com tantos tropeços, com tantas guerras, com tanto mal próximo, com tantas trabalhadas que nós, eu digo nós, porque estivemos também encarnados ali no passado e de alguma maneira contribuímos para aqueles tropeços, será que isso tudo que aconteceu na nossa história, ainda assim, a nossa humanidade, o nosso planeta, ele vem progredindo, mesmo que lentamente? Vejamos a resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E se a gente for olhar a história da nossa humanidade, a gente vai perceber de que tempos em tempos a nossa humanidade passou por dificuldades, por pandemias inclusive, que geraram um abalo, tanto físico quanto moral, para impulsionar esse progresso, para que esse progresso pudesse se tornar um pouco mais rápido, para que todos esses valores que a gente tem percebido e tem repensado nesse momento de extrema dificuldade, de extrema dor, eles possam ser efetivamente utilizados para o progresso dos espíritos. Rapidamente, se a gente for olhar a história relacionada às pandemias, já ouvimos falar da peste bubônica ou peste negra, que assolou a nossa história durante os anos de 1300 e matou muita gente na Europa. A gripe espanhola, mais recentemente, 1918 a 1920, que ceifou a vida de 50 milhões de pessoas. A gripe suína, que a nossa geração já conhece, que também matou muita gente e também repercute. Então, veja bem, é como se ciclos de flagelos, e se a gente for olhar a história bíblica, a história egípcia, a história romana, esses ciclos eles retornam, como se o planeta pudesse, de vez em quando, pedir socorro e uma renovação para aqueles que estão aqui presentes, uma renovação de comportamento, uma renovação de visão, e pudesse nos exigir, então, esse esforço de mudança radical. Muito bem, voltando lá, então, para o capítulo da Lei de Destruição, Kardec continua um pouco mais a fundo sobre esse tema, na pergunta 738A. Mas e nesses flagelos? Tanto sucumbe o homem de bem, como o homem perverso. Será isso justo? É aquela pergunta que de vez em quando escutamos, Por que Deus não aproveita desse momento, para fazer uma limpa,
para eliminar aquelas pessoas que estão atrapalhando o nosso progresso, para tirar aqui da terra aquelas pessoas que estão causando algum mal. Né? Como se nós fôssemos capazes de apontar as pessoas que estão efetivamente fazendo algum mal. Né? Porque é muito fácil olhar para o outro e dizer, esse aí está fazendo isso, esse aí matou, esse aí estuprou, né? Esse aí roubou o outro. Sem primeiro a gente conhecer a história daquela pessoa, a história dessa reencarnação e os motivos que o levaram. O que será que faltou na história daquela pessoa que o levou a cometer aqueles atos? Né? Sem olharmos a história pregressa reencarnatória desse espírito, que de alguma maneira precisou passar por essa prova para tentar não cair novamente nessa tentação e talvez não tenha conseguido. Ou ainda, aqueles, né, que a gente popularmente chama de cordeiros, né, de lobos vestidos em peles de cordeiros, né, e os quais junto conosco apontam o dedo, mas ali por trás também há um comportamento extremamente nocivo. Então, primeiro a gente não pode dizer quem é o que faz o bem e quem é que faz o mal. Mas ainda assim, por que esses flagelos, então, não atingiriam somente os perversos, mas atingem pessoas tão queridas, pessoas tão boas, que tinham tanto para dar aqui nesse momento, né? Por exemplo, os profissionais da saúde que estão morrendo, né? E que poderiam continuar ajudando, os pais de família que deixam seus filhos, as crianças, né? Por que isso está acontecendo? A vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. O que vocês estão vivendo aí é um estalo de dedos para nós aqui da erraticidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses. Parece que estão falando conosco, né? Esses 2, 3 meses que vocês estão aí trancados dentro de casa, isso não é nada. De que tanto vocês se queixam. Isso tudo representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Então, de novo, a espiritualidade está nos dizendo que isso tudo é muito pouco no tempo de Deus, que é um momentinho que a gente está passando e que a gente precisa suportar diante da nossa vida eterna. Né? Se a gente for olhar lá no início da criação do nosso espírito, e até onde ele vai, porque ele não vai acabar, né? Ele vai progredir, vai se iluminar, vai crescer na escala evolutiva. Né? Isso não é nada nessa passagem. Né? Esse momentinho aqui é muito pequenino. Né? Então, que a gente possa lidar com ele da forma mais tranquila e positiva possível. Porque a verdadeira vida está lá. Né? Vamos ver isso já já. Porque a questão 738A, ela continua. Os espíritos que pré-existem a esse tudo que vocês estão passando e que sobrevivem a isso tudo, formam o mundo real. Os corpos que vocês vestem são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, esses corpos que aqui estamos é uma mera roupa. Né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, quando o homem foi para a Lua, para que lá ele pudesse viver, né, ou experimentar, o astronauta veste aquele paramento que o mantém vivo na Lua. E nós, quando saímos do nosso habitat natural, que é a espiritualidade, que é a erraticidade, né, vestimos essa roupa aqui, que estamos nesse momento, para poder experimentar a vida nesse planeta. E talvez se encarnássemos em outro planeta, colocássemos uma outra roupa. Né? Então, quando a gente muda esse ponto de vista, né, quando a gente compreende que a vida de verdade está lá na erraticidade, né, a nossa perspectiva se alterna completamente e a gente entende que a passagem aqui é uma passagem momentânea, é uma passagem de uma escola. Tal como os nossos filhos, né, e nós vivemos 8 anos, 15 anos, 17 anos numa escola, né? Foi uma fase da nossa vida para aprender. Cá estamos nós, na escola Planeta Terra, num determinado número de anos,
para aprender um determinado número de coisas. E aí, na verdade, quando nós choramos a perda dos nossos entes queridos, o que é legítimo, o que é natural, né? Quando eles partem para o mundo espiritual, na verdade, nós deveríamos chorar quando estávamos lá em cima, né? E vemos um espírito querido recebendo a oportunidade de encarnar e passar por todo esse aprendizado e esse sofrimento inerente aqui no planeta Terra. Porque lá, nessa descida encarnatória, é que está a verdadeira partida. Porque todos voltarão para lá. Todos continuarão vivendo lá, né? Então, o sofrimento de perda, ele deveria acontecer de lá para cá. Mas como lá entendemos a oportunidade que é a reencarnação, não choramos. Assim como deveríamos também compreender que aquela etapa foi cumprida por aquele espírito e que ele agora vai se libertar para viver um novo momento, vai regressar realmente para sua casa, encontrar entes queridos, encontrar espíritos que lhe são caros e seguir a sua jornada no mundo espiritual. Então logo nos reencontraremos. Então é claro que o luto deve ser vivido, né? Que o sofrimento é parte desse processo, mas pensemos também, apliquemos o que aprendemos nos momentos de dor para que esse sofrimento ele possa ser um pouco diminuído. Vem a morte por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer, desde que haja soado a hora da partida, né? Desde que haja saído o nosso nome ali na listagem do dia. A única diferença, em caso de uma pandemia, de um flagelo, é que um maior número de espíritos partem ao mesmo tempo, né? Daí os chamados desencarnes coletivos, né? Presenciamos desencarnes coletivos na nossa história, quedas de aviões, né? Naufrágio do Titanic, incêndios e tantos outros exemplos de desencarnes coletivos, né? E percebemos que esse é um fluxo natural, é um fluxo de idas e vindas, né? Todos os dias temos espíritos encarnando e desencarnando, só que nesse momento, num volume maior, um grupo maior, que inclusive mostra para nós, né, que independe se estamos num grupo de risco, né, se estamos mais sujeitos àquele desencarne ou não. Como bem vimos, acontece quando é chegada a nossa hora. E tantas pessoas como a Dona Maria, né, com diabetes, com pressão alta, com câncer de pele, que poderiam ter desencarnado mediante ter adquirido a Covid-19, estão aí para nos mostrar que não vai ser essa ou aquela ou a outra a causa necessária do nosso desencarne. Que o nosso desencarne está programado, né? É claro que o nosso comportamento no planeta Terra pode contribuir, assim como aconteceu com o André Luiz, para acelerar esse processo, né? Uma vida desregrada, né? Consumir alimentos nocivos, o excesso de álcool, o acesso às drogas, tudo isso pode acelerar esse processo. Mas, efetivamente, o desencarne vai acontecer tanto pelas nossas escolhas, mas combinado com o nosso planejamento encarnatório. E aí a gente pode imaginar, diante desse desencarne coletivo que está acontecendo nesse momento, o tamanho e a beleza do trabalho que a espiritualidade está exercendo. Vocês podem imaginar quantos espíritos foram designados nesse momento, tanto para amparar as pessoas que estão aqui encarnadas, trabalhando na linha de frente, né, ou suportando a dor da perda de um ente querido, como também aqueles espíritos que estão recebendo esses desencarnados em massa, né, e os acolhendo na espiritualidade, e os colocando em repouso, em tratamento, e os esclarecendo sobre esse momento, né. Há uma conjunção, né, um grupo enorme de espíritos atuando fortemente para que toda essa engenharia programada por Deus possa se operar, né.
A nossa colega palestrante Marina, que vai falar em breve, outro dia falou assim, vocês imaginem que os nossos guias, né, nós médios, que os nossos guias eles devem estar extremamente ocupados, ajudando, né, os trabalhadores dessa hora a acolher esses espíritos. Então, por favor, se comportem, vocês médiums e todos nós, né, que todos temos os nossos protetores, para a gente dar um pouco menos de trabalho para os nossos guias, para os nossos anjos de guarda, né, porque eles estão muito ocupados. E até nisso eles precisam contar conosco. Muito bem. Chegando já ao final da nossa palestra, eu queria trazer um pouquinho de um ensinamento que está no livro A Gênese, né? Um livro talvez que é um pouco menos estudado, mesmo nas casas espíritas, né? Os estudiosos da doutrina acabam focando um pouco mais no Evangelho segundo o Espiritismo, ou então no Livro dos Espíritos, mas a Gênese também traz informações muito importantes. E há um capítulo enorme, que é o capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, né? Nada mais preciso do que esse título, né? E aí eu selecionei um trecho sobre esse tema, que também vem nos ajudar a pensar sobre a pandemia. O planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, né? Então, todos os elementos do planeta Terra, da natureza, eles vão progredindo, né? O reino mineral, o reino animal, a natureza, as plantas. Se a gente for estudar a doutrina, há também informações sobre esse tema, né? De como a natureza ela vai progredindo, ela vai se transformando. Mas o planeta também progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, né? Então, essa conjunção de espíritos, que vai aos poucos, como vimos, progredindo moralmente, contribui para a transformação do planeta. A humanidade ela tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado nas ciências, nas artes, no bem-estar material. A gente poderia somar aqui na medicina, na tecnologia, né? Quantos progressos, ainda mais nos últimos anos, tão acelerados, tão evidentes nós vimos. As transformações aconteceram muito rapidamente nas comunicações, por exemplo, o advento da internet, que nos aproxima agora nesse momento de isolamento. Porém, a espiritualidade chama a atenção que para essa humanidade, para esses espíritos, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Temos muito trabalho pela frente. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Olha só, a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Tudo isso que nós podemos, mais do que nunca, exercer nesse momento, né? Ajudar aquela pessoa que está ali na esquina da nossa rua, sentada no chão, esperando por um alimento, esperando por um casaco. Aquela pessoa que talvez não tenha uma família e nesse momento de isolamento social está sozinha e que pode receber um telefonema seu, uma palavra amiga, né? Aquela pessoa que está sofrendo com a perda de um ente querido e que pode sentir agora o seu carinho, um pouco do seu amor para lhe reconfortar, ou mesmo um ensinamento espírita, um livro, uma mensagem. Quanta coisa a gente pode fazer nesse momento. E talvez possamos aproveitar ainda mais o tempo do isolamento social para fazê-lo. São chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. A tal da transição planetária, que a gente tem escutado já há algum tempo, ela está mais evidente do que nunca. Não significa que necessariamente ela está começando a acontecer agora com a pandemia. Ela já vem acontecendo, né? As transformações do planeta, o aquecimento global, os desastres naturais, tsunamis, terremotos, o planeta está nos mostrando que ele está em transição, né? E mesmo nós, a humanidade,
Estamos percebendo que precisamos cultivar outros valores, outros elementos, outros pensamentos para acompanhar essas transformações, né? Para que possamos progredir junto com o nosso planeta. E na medida que essa transformação ela é um pouquinho acelerada diante de um flagelo dessa proporção, quem sabe esses espíritos que estão agora desencarnando, pode ser que algum deles nem mesmo venham encarnar de novo num planeta Terra transformado, né? Saindo do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Pode ser que esses espíritos, pela sua condição evolutiva, tenham que depois encarnar em outros planetas de provas e expiações adequados às suas necessidades, caso o nosso planeta tenha já chegado ao momento de regeneração, né? Temos ainda recebido espíritos, né, de tamanha visão, de tamanha iluminação, que tem nos dado tantos exemplos, né? Tanto aprendizado do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, ou mesmo das artes, das ciências, da medicina, que tem nos mostrado o quanto somos capazes de evoluir e nos desenvolver, né? E vem deixar a sua marca. Nós conhecemos muito bem a obra de Chico Xavier, um espírito iluminado que veio nos mostrar todo o trabalho de caridade, de amor ao próximo, a uma vida inteiramente dedicada a essa causa, né? Então que possamos perceber esse momento de transformação do ambiente que estamos mergulhados, que possamos fazer também a nossa transformação interior nas pequenas coisas do dia a dia, no nosso comportamento diário. Deus não está pedindo a nós uma revolução no sentido de que vamos vender os nossos bens e criar uma instituição de caridade. Claro que isso será muito bem-vindo, mas se pudermos, aos pouquinhos, nos transformarmos intimamente, né? Ajudarmos uma pessoa, ajudarmos duas, ajudarmos três, certamente estaremos contribuindo para esse movimento planetário de transformação. Para encerrar, eu queria chamar a atenção, a lembrança da importância do Evangelho no lar. Eu peguei um trechozinho ainda ali do livro A Gênese, dessa última mensagem, que fala assim: o melhoramento da habitação guarda relação com o melhoramento do habitante, né? O planeta Terra, enquanto nosso habitar, para que ele melhore, precisa de nós, espíritos encarnados, nos melhoremos também. Mas mesmo a nossa casa, enquanto habitação, para que ela progrida, para que ela melhore, para que esse seja um ambiente feliz, um ambiente próspero, um ambiente de paz, precisa do melhoramento de cada um dos habitantes. Daí a importância, mais do que nunca, do Evangelho no lar. Trazendo ensinamentos, trazendo um momento de prece e reflexão e ainda trazendo a presença, sim, a presença daqueles espíritos que se interessam por nós, que têm o cuidado de nos orientar, de nos levar pelo bom caminho. No momento do Evangelho do Lar, eles se fazem presentes e vão nos ajudar com intuição, com boas energias, com refazimento. Meus irmãos, assim eu termino a nossa palestra de hoje, agradecendo a presença de todos vocês. Nós estamos abertos a dúvidas que podem ser remetidas através do e-mail do Lar de Irmã Zarabatana, que está aqui na descrição do nosso vídeo. Sugestões de palestras que possamos abordar nas próximas sexta-feiras também são bem-vindas, tá? Dúvidas, esclarecimentos, enfim, o e-mail do Lar de Irmã Zarabatana está aberto a que vocês possam se manifestar. E vamos então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade tão boa e tão infinita, tão grandiosa, pedindo e agradecendo por esse momento de aprendizado e de esclarecimento e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos na noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.